am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Rubens e hoje nesse vídeo irei explicar para vocês um pouco sobre a fissão nuclear e a relação dela com o poder do átomo e até mesmo o Oppenheimer e tudo isso relacionado com a estrutura da matéria. Bem, minha equipe é Deodato, Carlos Eduardo, Pedro Guilherme, junto comigo, e vamos abordar um pouco a importância desse destaque da fissão nuclear e as implicações delas dentro, enfim, das bombas atômicas e por aí vai. Passando um pouco sobre os tópicos que vamos abordar, uma introdução, uma contextualização sobre a energia nuclear e sua relação com a estrutura da matéria, uma breve menção ao Robert Oppenheimer no projeto Manhattan, um pouco sobre a estrutura do núcleo atômico, como prótons, nêutrons e a força nuclear forte, o conceito de isótopos e suas relações com outros elementos. Passamos depois para a fissão nuclear, que é o coração do processo onde tudo acontece, onde temos a fissão nuclear, o que ela é, a reação em cadeia, a liberação de energia que acontece com a reação de cadeia, a equação tão famosa feita por Einstein, criada por Einstein, que é igual a mc ao quadrado, e como que essa massa pode virar energia ou vice-versa, os elementos chaves como o urânio 235 e o plutônio 239, elementos muito utilizados para a construção de bombas nucleares. Além disso, também o decaimento radioativo e os tipos de decaimento de radiação alfa, beta, gama. E no final das contas, uma conclusão / discussão de tudo que foi abordado ao longo do vídeo. Então vamos lá? Primeira parte é a introdução. Bem, qual a relação ou o que seria no caso a energia nuclear com a questão da matéria? A gente sabe muito bem que a energia nuclear é uma das formas mais poderosas de você explorar ou entender a matéria. Dentro dos núcleos vão estar lá os prótons junto com os nêutrons, unidos um ao lado do outro. E quando você tem um certo elemento estável, como no caso do urânio 235 ou do plutônio 239, em um certo momento, se ele é atingido por um nêutron, esses elementos se dividem em outros elementos menores, liberando além desses elementos nêutron e também muita energia, dada a fissão nuclear. Essa liberação pode ser explicada pela famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, proposto e utilizado muito na ideia da construção das bombas atômicas no projeto Manhattan, que foi liderado pelo Robert Oppenheimer. Mas, beleza, afinal das contas, quem foi Oppenheimer? Foi um cientista, uma das pessoas mais importantes do século XX, liderou, ficou na frente na questão do projeto Manhattan, que foi o projeto para desenvolver e criar as bombas atômicas. Foi uma pessoa muito importante em alguns campos da física, como na mecânica quântica e na física nuclear, e também no pós-Segunda Guerra Mundial foi um cara que, enfim, se tornou defensor da paz mundial e também do uso seguro da energia nuclear. Além disso, vamos agora passar para a estrutura do núcleo atômico, a questão dos prótons, isótopos e por aí vai. Então, primeiramente, o que seria no caso os prótons e nêutrons? Os prótons são partículas que têm a carga positiva, enquanto os nêutrons elas têm carga, não têm carga nesse caso. E eles dois ficam juntos no núcleo atômico. E sabemos, ou temos uma certa noção, que cargas iguais se repelem. Então, os prótons que estão no núcleo não era para se repelir um do outro? Bem, isso não acontece por conta devido a uma força, a força nuclear forte, que mantém essas partículas coesas umas com as outras, impedindo dessa separação e deixando cada vez mais o átomo estável. Outro ponto também a se destacar são os isótopos, que são variantes de algum elemento químico. Então você tem lá um certo elemento e que o próton vai ter o seu mesmo número, mas o nêutron vai variar. O número de nêutrons varia dentro de um átomo. E a gente tem casos muito comuns, como o do próprio urânio 235 e o do plutônio 239. E também outros casos mais simples, mais específicos também, como o do hidrogênio e até mesmo do carbono também, que tem os seus próprios isótopos e suas variações, tá certo? Agora passando um pouco sobre a fissão nuclear, a parte mais importante dentro do processo da criação da bomba atômica. Mas afinal das contas, o que é uma fissão nuclear? O que ocorre dentro dela? Bem, a fissão nuclear vai ser um processo em que o núcleo de um átomo pesado, como o do urânio, nesse caso, ou do plutônio, vai se dividir em diversas partes, Ele é atingido, como você vê aqui pela imagem, por um nêutron. Esse urânio vai se dividir em 2 novos elementos e vai também liberar com isso 3 novos nêutrons e, além disso, muita energia. Esses 3 nêutrons vão se atacar
vão, enfim, atacar, né, outros átomos, outras partículas, e isso vai gerar uma reação em cadeia, muito descrita, né, pela nossa famosa equação de Einstein, né, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, durante o processo, a liberar nêutrons e novos, enfim, elementos, também libera a questão de muita energia. De forma controlada, se você utilizar isso, você pode aplicar em usinas nucleares, mas de forma descontrolada é aplicada em bombas atômicas, como vocês podem ver. Na questão agora, né, de ser mais específico, como é que a massa ela pode virar energia ou vice-versa, o que ocorre dentro disso tudo? Bem, a conversão da massa em energia é explicada pela equação, no qual mostra que tanto a massa como a energia têm suas equivalências. Durante a fissão nuclear, uma pequena parte dessa massa do núcleo se transforma em grande quantidade de energia, somado também com o fator do c ao quadrado, que seria a velocidade da luz. Então você percebe que mesmo que com a massa pequena, mas tendo o fator da velocidade da luz, como ela pode transformar algo pequeno em uma grande energia. Né? No contexto dessa fissão, você pode ver tanto o átomo pesado do urânio como do plutônio se dividir, gerando esse processo de grandes energias que é muito utilizado, né, na construção das bombas atômicas. E quanto na questão agora dos elementos chaves, né? Quais são os elementos principais utilizados dentro da bomba atômica? Bem, um deles, o primeiro que eu posso citar, é o urânio. O urânio que é usualmente o 235 e que ele vai se dividir, fazer a fissão para liberar muita energia. Esse urânio 235, ele não é tão comum. Para você ter uma grande quantidade dele, você precisa enriquecer ele para que a bomba possa funcionar. Então você vê aqui a imagem de um urânio 235 retirado da natureza e que muitas vezes você tem que enriquecer para você ter uma quantidade maior desse material para ser utilizado e aplicado nas bombas atômicas. E quanto no plutônio, que seria outro material também muito utilizado, o plutônio 239, você vê também que ele é feito a partir do urânio 238. Então você vê que pela imagem, bem mais diferente, que ele não foi, enfim, foi feito a partir desse elemento anterior, 238, e você vê que no formato aqui de um círculo, né, circunferência de um anel. Então você vê também que são dois elementos chaves importantes na fabricação dessas bombas. Passando agora, temos os tipos de decaimento e o que seria o decaimento radioativo. O decaimento radioativo é um processo no qual o núcleo de um átomo que vai estar estável vai perdendo energia ao longo do processo, e essa perda de energia emite radiação. Esse processo ocorre de forma espontânea nos átomos com os núcleos que vão estar instáveis, buscando atingir no final das contas a configuração até mais estável. Essa estabilidade se deve muitas vezes ao excesso que tem de prótons e nêutrons dentro do núcleo atômico. E ok, beleza, mas o porquê que isso ocorre? Tem algum motivo além disso também? Bom, a questão do decaimento radioativo ocorre também pela questão que muitas vezes a força nuclear forte ela não consegue ser tão eficiente em segurar muito bem os prótons e nêutrons que estão dentro do núcleo atômico. E em certos pontos, como não é tão, acaba que em certos elementos não é tão estável, acaba que esses prótons se soltam do núcleo atômico e acaba que gerando uma instabilidade maior dentro do átomo. E acaba que essa liberação ocorre também para deixar até o átomo mais estabilizado e também deixar um pouco mais equivalente. A partir disso também vem os tipos de decaimentos. O primeiro deles, o mais simples, que é o decaimento alfa. É um núcleo alfa que ele vai emitir um certo elemento, 2 prótons e 2 nêutrons, como você vê aqui nessa imagem. Então, por exemplo, um urânio 238, ele vai decair para um tório 234 pela emissão de uma partícula alfa. Outra questão também é a baixa penetração dela. Ela pode ser parada por uma simples folha de papel. Você pega uma folha de papel nela e jogar alguma partícula alfa, ela vai ser parada por uma folha de papel. Diferente das outras, né, como a beta e gama, que vão ultrapassar a folha de papel. No caso aqui da beta, nós temos dois tipos, beta- e o beta+. O beta-, ele se concentra em um nêutron no núcleo que se transforma em um próton, emitindo um elétron, que é a partícula beta, e um antineutrino eletrônico. No beta+, seria o contrário. O próton no núcleo se transforma no nêutron, emitindo o pósitron, que é uma antipartícula do elétron, e um neutrino eletrônico. O efeito beta- seria o que? O número atômico aumenta em 1, enquanto o número de massa permanece o mesmo. No beta+, seria o contrário.
o número atômico diminui em 1, mas a massa também permanece o mesmo. E a penetração dela, ela vai conseguir ultrapassar uma folha de caderno, papel, mas vai ser parada por um papel alumínio, por exemplo. Ela já não consegue ultrapassar o que seria um papel alumínio, nesse caso. Então você vê o quão forte ela já é, ela já consegue ter uma força maior, uma penetração maior do que a partícula alfa. Enquanto na gama, o processo é de emissão do raio gama. Nela você tem uma nova matéria, um novo elemento, como também você tem uma liberação de raios gama, que agora vai ser bem mais forte a penetração e vai ser parado só por metais pesados, como chumbo, concreto espesso, para ser bloqueados e por aí vai. Outro ponto também são os impactos que a radiação vai ter tanto na saúde como na fauna e na flora. Na saúde a gente tem muitas vezes o impacto, caso uma pessoa ela sofra, né, um tipo de radiação muito alta, ela pode sofrer problemas na medula óssea, sistema nervoso, queda de cabelo, náuseas, febre, vômitos e por aí vai. Enquanto na natureza, no meio ambiente, vai ter contaminação por solos, por rios, questão de bioacumulação na cadeia alimentar, na teia alimentar, por conta dos animais, e isso pode até mesmo afetar os humanos, né, a gente também sendo afetados por essa questão toda da radiação. Bem, já que eu expliquei boa parte da questão do impacto da radiação, o que são as partículas alfa, beta, isótopos, prótons, nêutrons, vale também destacar um pouco do poder destrutivo que a bomba nuclear ela tem. O poder destrutivo de uma bomba nuclear vem muito da liberação, como já foi falado, dessa fissão nuclear que vai liberar elementos neutros e principalmente a energia que vai ser utilizada. E nessa questão da energia, ela libera a forma de calor, radiação e até mesmo onda de choque. A explosão vai criar uma temperatura enorme de milhões de graus Celsius, vai vaporizar toda a área que está ao redor, além de causar queimaduras graves, efeito a longo prazo, causar também um lançamento, liberar um grande pulso eletromagnético que pode comprometer as redes de comunicação e aparelhos eletrônicos. Outro ponto também é a questão da conclusão e das discussões. Já que tudo isso foi apresentado, a gente pode agora dizer, né, explicar que a radioatividade é um processo nuclear que envolve essa mudança ou transformação de núcleos instáveis nos diferentes tipos, no alfa, beta e gama, e isso vai resultar em diferentes emissões de radiação, com diferentes capacidades de penetração e diferentes efeitos biológicos, químicos na pessoa, no corpo humano, ou na fauna e na flora, enfim. E a compreensão do estudo de matéria é muito importante até os dias atuais. Como os bônus, eu deixo aqui para vocês um filme do Oppenheimer, do Christopher Nolan, dirigido por Christopher Nolan, o livro do Oppenheimer, que conta a história dele, do Prometeu Americano, um livro muito bom, vale a pena dar uma lida, da série na HBO Chernobyl, que conta a tragédia que aconteceu naquela época, e os efeitos que a radiação teve, né, durante toda a história, e o filme da Netflix, da Marie Curie, Radioactive, também, que explica sobre como foi o dia a dia dela, a vida dela, e como ela descobriu os elementos e a aplicação e implicação que isso teve, né, no mundo atual. Bem, gostaria de agradecer a todos e a todas. Fico por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E até mais. Um forte abraço.